Olha eu aqui mais uma vez, professor Hernani, com mais uma videoaula para o 7º ano. Agora nós vamos falar das cruzadas, né? Lembrando que eu tive a ajuda e a participação também do professor Felipe Reis, né? Então vamos lá, bora lá falar um pouquinho das cruzadas, né? As cruzadas foi um momento muito importante, tá? Foram tropas ocidentais enviadas a Palestina para recuperar a Cidade Santa, que tinha sido tomada pelos turcos, né? Pelos muçulmanos, que tomaram a Cidade Santa de Jerusalém, a Cidade Santa dos cristãos, né? Então começa a ocorrer aí uma guerra santa, né? Que durou do século XI até o século XIV. Então foi muito tempo de luta, foi muito tempo de briga, né? Logo após o domínio dos turcos sobre essa região considerada sagrada para os cristãos, né? Após o domínio da região, começou-se a pensar numa forma, né, de buscar, de como fazer para recuperar. Então foi criadas as chamadas cruzadas, né? Os nobres, a pedido dos papas, eles iam lutar para retomar a Terra Santa, para retomar Jerusalém, isso em nome de Deus. Se você observar ali no fundo, tem aí um soldado, né? Provavelmente um nobre, com um escudo com a cruz de Cristo, né? Então eles eram abençoados pela igreja. Muita gente morreu, morreu muita gente. E sempre em nome de Deus. Então as cruzadas eram em nome de Deus, tá? Em 1905, em 1995, tá perto, né? Foi em 1095, o Papa Urbano II, né? O Papa Urbano II, em oposição a esse impedimento, convoca um grande número de fiéis para lutarem na sua causa. Então, recebiam o reconhecimento espiritual e as recompensas da igreja, né? Então, o Papa dizia para eles o seguinte: lutem em nome da igreja, recebam as bênçãos de Deus. E se vocês recuperarem a Cidade Santa, vão todos para o céu. Deus vai estar esperando vocês de braços abertos, né? Então, nessa primeira batalha, em 1095, foi a primeira cruzada, né? Tá lá, ó, a carinha do Papa Urbano II, né? E tá lá os nobres, os guerreiros convidados pelo Urbano II para reconquistarem a Terra Santa. E deu certo. A primeira cruzada foi criada também a Ordem dos Cavaleiros Templários. Esses Cavaleiros Templários é bem chique, tá? Porque tem muitos livros aí que falam, né, dos Cavaleiros Templários. Não sabemos se é verdade, às vezes é um pouco de misticismo, às vezes é um pouco de história, de invencionice. Mas os Cavaleiros Templários existiram. Os Cavaleiros Templários também tentaram conquistar a Terra Santa, né? Os franceses criaram os Cavaleiros Templários, invadiram o Oriente e pela mesma causa, né? Sempre pela mesma causa, buscando reconquistar a cidade de Jerusalém. Então eles eram liderados por Godofredo Bulhão, nome difícil de falar, né? E massacraram os turcos, né? Eles massacraram os turcos. Olha aí a Ordem dos Cavaleiros Templários. Olha que legal. Você vai ouvir muito isso, né, nos filmes. Tem muitos filmes aí de época de ação que fala dos Cavaleiros Templários, né? Ocorreram outros confrontos, claro, né? Porém, somente na 6ª edição das Cruzadas é que as demais que deu certo. Mas, gente,
teve cruzada até com criança. Teve cruzada com criança, teve cruzada com andarilhos, mendigos, que nós falamos. Teve cruzada de tudo quanto é jeito. E morreu muita gente em nome de Deus, né? Só que chegou um momento em que isso virou uma bagunça. Chegou um momento em que isso virou uma confusão danada. E nem o clero, nem o Papa conseguia controlar tudo isso, né? Não conseguiam controlar tudo isso. Então eram guerras e às vezes eles estavam em busca das riquezas dos povos que eles conquistavam. Eles matavam os povos em nome de Deus e pegavam as suas riquezas e pegavam os seus bens, né? Ou morriam. E quem morria? Morria príncipe, morria rei, morria conde, morria vassalo, morria camponês, morria muita gente, né? Morria muita gente nessas cruzadas. E, olha lá, ó, embora não tenham sido bem-sucedidas, a ponto de crianças terem morrido, né, por esse tipo de luta. Esses combates atraíam grandes reis como Ricardo I, chamado como Ricardo Coração de Leão, Luís IX e muitos outros reis que participaram dessas cruzadas em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Tá, vocês estão vendo aqui ao fundo, ó, tá aqui, ó, a criançada que lutava, né? A criançada que ia com a bandeira, a criançada que ia com uma cruz, né? E elas lutavam em nome de Deus. E elas buscavam em nome de Deus. E às vezes em nome de Deus muita gente morre. Às vezes muita gente fala em nome de Deus, mas está falando errado. Então nós temos que ter cuidado com tudo isso, né? Então nós tivemos cruzadas. Por exemplo, aqui, ó, a Cruzada Popular dos Mendigos em 1096, a primeira cruzada de 1096 a 1099, a segunda cruzada de 1147 a 1149, a quarta cruzada de 1202 a 1204, a Cruzada das Crianças em 1202 para frente. Então foram 9 cruzadas, eu coloquei algumas aqui para vocês verem, né? Mas foram 9 cruzadas. E quais foram as consequências dessas cruzadas? Teve muitas consequências, viu? Teve muitas consequências. Além das mortes, além das riquezas que passaram das mãos de umas pessoas para outra, teve muitas consequências. Por exemplo, a volta do comércio, porque as cruzadas começou a trazer o comércio de volta, né? E com as cruzadas, os europeus que saíam da sua região e foram para o Oriente começaram a gostar das especiarias, por exemplo, de comer pimenta, que eles não gostavam, né? Eles descobriram lá a canela, descobriram lá o feijão, descobriram lá os tecidos finos, as sedas, noz moscada, açúcar, e várias outras coisas, né? E aí é consequência das cruzadas. Então as cruzadas também foram importantes e ajudaram o comércio a se restabelecer na Europa, né? Ajudaram o comércio a se restabelecer na Europa. Então, vou parando por aqui, porque o nosso próximo assunto é sobre a peste negra. Daqui a pouco, ou na próxima aula, eu volto com você, tá?